Em 2017, as exportações catarinenses somaram 8 bilhões e meio de dólares, o que equivale a mais de 31 bilhões de reais. É um crescimento de 12,08% em relação a 2016 e o maior valor desde 2014. Com este desempenho, o estado fica em 8º lugar no país no ranking das exportações e é responsável por 3,9% das vendas externas brasileiras. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e foram divulgados pela Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina. 2 fatores ajudaram. Um, que os países para os quais nós exportamos, os principais países, como é o caso dos Estados Unidos, da China, da própria Argentina, tiveram um bom desempenho, a sua economia teve um bom desempenho no ano passado. Outro é essa cultura que é muito positiva do empresário catarinense de ter alternativas para períodos de baixa atividade econômica no país, no mercado interno. Então a exportação sempre é uma segurança de faturamento e de equilíbrio no capital de giro das empresas. Pouco mais da metade dos produtos exportados é formada por manufaturados e os produtos básicos representam 42,1% das vendas para o exterior. Entre eles, se destaca o desempenho das exportações de carne de aves, soja, carne suína e partes de motor. Entre os principais parceiros comerciais estão Estados Unidos, China, Argentina, México, Japão e Rússia. O mercado com todos eles foi ampliado no ano passado, com crescimentos que variam entre 3,34% até 29,63%, caso das negociações com a Argentina. As importações catarinenses avançaram ainda mais. O crescimento foi de 21,38%. O valor comercializado no ano passado foi superior a 12 bilhões de dólares, aproximadamente 45 bilhões de reais. É mais do que em 2016, levemente inferior que 2014. Mesmo assim, o desempenho coloca Santa Catarina em 2º lugar no ranking das importações brasileiras. Mas será que comprar mais do que vender é um bom negócio? Neste caso, sim. Isso reflete a capacidade operacional dos nossos portos. Santa Catarina é o 2º estado que mais importa do país. Perdemos apenas para São Paulo. E ninguém diz que as importações de São Paulo são prejudiciais. Pelo contrário, as importações, elas movimentam a economia, deixam impostos no estado. E no nosso caso, sobretudo, porque nós trabalhamos basicamente com insumos e matérias-primas que são utilizadas no processo produtivo. Entre os destaques na importação estão o cobre refinado, fios de filamentos sintéticos e pneumáticos de borracha. Entre os 5 principais itens importados, é Santa Catarina que responde por pelo menos 30% das compras brasileiras de cada um desses produtos. Também foi registrado o crescimento nas relações de compra dos importados da Ásia. A primeira posição é da China, de onde vem 33,62% de tudo que foi importado por Santa Catarina. O avanço das relações comerciais entre o Estado e a China foi de quase 31% em 2017. As importações catarinenses também são fortes com o Chile, Argentina, Estados Unidos e Alemanha. O presidente da Fiesc não está tão animado com as perspectivas do mercado internacional em 2018. O mundo está se tornando mais protecionista. Veja-se o exemplo dos Estados Unidos, né? Que tem uma política de fechamento da sua economia. Mas não é só nos Estados Unidos que isso está acontecendo. Nós estamos com barreiras para a exportação de carne suína, carne de aves em vários países da Europa. Então isso tem impactado as nossas exportações. A própria paralisação dos caminhoneiros afetou
todo o processo da cadeia produtiva, portanto, teve impactos negativos. Então, nós estamos até o mês de junho com uma queda nas exportações quando comparada com o ano anterior. Mas as nossas perspectivas são boas. Nós devemos retomar, ainda que não seja este ano, mas a partir provavelmente do ano que vem, nós devemos retomar um processo de recuperação gradual das nossas exportações. A presidente da Câmara de Comércio Exterior da Fiesc, Maria Tereza Bustamante, acaba de concluir a análise anual do comércio internacional catarinense, que traça um panorama das operações de exportação e importação realizadas pelos empreendedores do Estado. De acordo com ela, o cenário é animador. Pela análise que foi feita e a resposta das 182 empresas que responderam ao diagnóstico que foi feito, 45% afirmam que continuará investindo no comércio internacional, seja na importação, seja na exportação. Então, as perspectivas de 2019 ter um volume de resultado razoável, pelo menos um pouco maior do que este ano, se espera por esses dados que eles estão dando. Outro aspecto que eu acho que mostra claramente a determinação das empresas de continuar trabalhando no comércio internacional, e aí um parêntese, quando se fala em comércio internacional, falamos de importação, exportação, alianças estratégicas, joint venture, e mostra justamente isso, que 45% dessas empresas respondentes já mostram claramente que têm estruturas de trabalho internacional relevantes. O estudo, que acaba de ser divulgado pela Fiesc, tem vários objetivos. Um deles é criar formas de ampliar o mercado internacional, usando os resultados para formular programas de capacitação e cultura exportadora. Um dos grandes objetivos é internacionalizar as pequenas e médias empresas. Primeiro porque a micro, pequena e média empresa hoje ela já participa do comércio internacional, muitas vezes de forma indireta, e ela não tem esse conhecimento. E há uma malha de benefícios de regimes especiais que a própria empresa poderia se utilizar para reduzir seus custos de fabricação e para se internacionalizar, que quer dizer o quê? Ela tem que mudar a sua mentalidade, ela tem que ser uma empresa do mundo. Ele, sendo empresário, ele tem que conhecer o concorrente, e para conhecer o concorrente ele não pode conhecer só o concorrente brasileiro, ele tem que conhecer o concorrente internacional. Porque as empresas hoje, com essa flexibilidade, essa mobilidade, elas chegam de qualquer lugar do mundo, se instalam na porta ao lado da sua, fecham a sua fábrica e você ainda está se perguntando por quê. Mas o presidente da Fiesc alerta: todo esse trabalho de incremento do setor pode não surtir os resultados esperados se o poder público não cumprir a parte dele, que é fornecer a infraestrutura necessária para alavancar o mercado internacional, principalmente a melhoria das rodovias nacionais e estaduais que cruzam o Estado. Nós só vemos uma saída, uma alternativa, é a parceria público-privada através de concessão, arrendamentos, enfim. Atrair o capital privado para investir e melhorar as condições da nossa infraestrutura física. De outro lado, nós temos que definitivamente colocar a ferrovia na pauta das prioridades de Santa Catarina.